Aí nós entramos numa outra questão, é um outro link que a gente faz. Então, o que seria então o eu superior? Seria um ser constituído das mesmas partículas que estão entrelaçadas quanticamente, e daí isso confirmaria a teoria da reencarnação, no sentido de que a cada vez que a gente experimenta as sensações mergulhado nessa veste que é o corpo humano, a gente envia todas as nossas emoções, sentimentos, consequentemente aprendizados, experiências, né, para esse outro ser superior que está numa outra dimensão entrelaçado quanticamente. Então, em função desse entrelaçamento quântico, ele está recebendo toda a carga vibratória energética dessas partículas que estão aqui no nosso corpo físico. Então, aí alguns dizem que, né, que o objetivo das reencarnações seria mergulhar o corpo desse eu superior através de o que seria um avatar, né, o que seria um avatar, ele que é o nosso corpo humano, né, a nossa roupa para poder suportar essa pressão, essa atmosfera desse planeta. Então esse espírito desce nesse corpo aqui, tem esses experimentos, que é a nossa jornada, né? A gente nasce, vive e morre, e essa jornada é o que coleta informações para esse eu superior. Então nós seríamos tipo como se fosse... A gente pode até colocar como uma sonda de vigilância, né? Uma sonda observadora, que vem pra cá e vê o que tem, aprende, sente as emoções, envia essa informação lá pra lá, e essas todas as informações ficam guardadas naquela consciência superior do eu superior. Ok, então isso, pessoal, mais ou menos confirmaria a tese espiritual. Aí tem toda uma trama, né? Que às vezes quando tu desencarna, tu é encontrado. Olha que interessante isso. Tu é encontrado, né, pelos seus seres ascendentes, superiores, não sei como dizer, desse mundo espiritual, que eles vão lá e abre-se uma tela que mostra o que tu fez de bom, o que tu fez de errado, e eles dizem, veja aqui, você tropeçou. Então tu teria que voltar, né, para mais uma encarnação para nós recuperar isso, e coisa e tal, e parará. Só que onde é que está o problema disso tudo, pessoal? Onde é que está o elo que não fecha? Aí tu entende, ok, então tá, então tu volta pra cá, tu reencarna de novo, e agora eu vou tentar levar uma vida novamente boa, né, andar na linha, para que quando eu desencarne eu não tenha nada que me obrigue a voltar pra cá e eu possa realmente ir para um mundo superior. Da mesma forma como um aluno que não quer mais repetir e ficar na quarta série, ele quer passar pra quinta, pra sexta, pra sétima, ele não quer ficar repetindo de ano, porque pra ele já é um saco aquilo ali, ele quer as novidades que ele sabe que tem adiante, né? Mas aí quando chega no fim do ano, por mais que esse aluno se esforce, o professor diz, bom, mas tu não aprendeu bem a matemática, tu não aprendeu bem a história, tu jogou uma borrachinha no teu coleguinha, então tu vai ter que... Tu entende? Então, onde é que está a alusão disso tudo que eu estou falando? Agora veja assim, ó. Aqui como nós estamos encarnados, cada vez que tu tem que repetir de ano, pelo menos tu vai estar consciente ao final do ano de toda a matéria que tu aprendeu no ano anterior que tu errou. Então tu pode somar aquele conhecimento, tu pode agregar aquele conhecimento, tu só fortalece as áreas onde tu estava fraco, e aí tu te prepara para passar de ano. Por que isso não acontece com o mundo espírita? Aí se eles dizem, não, tu tem que voltar e tem que não sei o quê, por que eles apagam a nossa memória? Aí eles dizem, né? Não, é porque quando tu reencarna, por exemplo, se tu souber que tu brigou com o teu amiguinho que te prejudicou na outra encarnação, tu não vai conseguir não ter ódio desse teu amiguinho e tu vai passar uma encarnação inteira com um ódio mortal dele já da tua outra encarnação e tu não vai desenvolver, e tu tem... Então parece que é meio injusto isso, cara. E aí a gente vai aceitando, mas pelo que eu estou entendendo, isso não é bem assim, pessoal. Pelo que o pessoal tem pintado aí, né, os que entendem, que a questão da Matrix é o seguinte. Agora vamos ver essa questão da reencarnação por um outro aspecto, ok? A gente viu agora a visão e a explicação da teoria espírita de o porquê que a gente volta, tá? Agora vamos entender de uma outra forma, para nós questionarmos essa questão dos caras dizer, não, mas vamos, cada vez que tu encarna, tu esquece tudo das vidas anteriores. E aí tu tem que aprender tudo do zero de novo? Né? E aí dependendo do ambiente onde te colocam, por exemplo, tu nasce no meio de uma favela, no meio do tráfico de droga, no meio da guerra, onde o cara vem ali e te coloca como soldado sem escolha, tu entende? Ou tu vai ser o soldado do tráfico, eu vou incendiar o teu barraco, eu vou expulsar do teu barraco, e o pouco que tu tem tu vai perder. Então a gente sabe que isso acontece muito. Né? Então qual é que é a condição que o espírito tem de encarnar desse jeito e tentar lá no meio dessa massa vibratória negativa toda, fazer o cara nadar positivamente, pensar em coisas belas
Tu entende? Esse é que é o problema. E aí, vocês começam a entender o que está acontecendo no mundo, que é uma tentativa, né? A guerra, a desgraça, a violência, a discórdia, a desumanidade, tudo que tu vê aflorar nesse momento aí, é uma tentativa desesperada dos controladores que nos escravizam de manter o padrão vibratório, porque nós estamos justamente chegando no final do ano letivo, onde as portas serão abertas e os que aprenderam a lição tudo tão prontinho para poder fugir da prisão. Mas os nossos carcereiros que vivem da nossa energia, nós vamos entender isso daqui a pouco, né? Pelo menos o que se fala a respeito, eles querem que a gente continue propiciando para eles, né, o bem-estar que a nossa energia enquanto encarnados e sofredores propiciam para eles. Então fica naquele xadrez. Essa é a guerra pelas almas que está acontecendo. Aí tem um pessoal que está trabalhando insistentemente, né, que vem das esferas elevadas, os mestres ascensos, e aí a lista é interminável, né, e de seres humanos que estão encarnados, que estão aprendendo sobre isso, e que estão tentando repetir esse discurso para ver se a gente leva um pouco mais de luz a todo mundo, né, ou nessa questão de todo mundo trazer, cada um traz a sua informação, traz o seu estudo, a gente junta tudo e vamos ver, né, o que está acontecendo. Então esse é o grande objetivo das pessoas que estão começando a estudar mais a fundo todo esse tipo de assunto. É só saber a verdade, e que a verdade seja para todos. Não foi o nosso querido, grande mestre Jesus que falou que a verdade vos libertará? Então é só o que a gente quer, a verdade para nos libertarmos, né? Aí é que está o grande lance, e é o motivo grande desse programa. Então, pessoal, né, eu superior, né, a questão que a gente encarna, reencarna, a questão dos espíritas que dizem o porquê que a gente tem que voltar da reencarnação, né, que a gente tem dívidas, coisa e tal. Visão espírita. Visão do outro pessoal que já tem esse contexto mais intergaláctico, né? Por causa que, quando tu pensa no espiritismo, ele ainda é limitado. Por quê? Porque ele trata dos seres humanos, da reencarnação e encarnação dos seres humanos, e agora algumas, digamos assim, dissidências dentro da categoria espírita que começam a abordar com mais intensidade a questão ufológica. Mas eu fiz um programa quase 1 ano, 2 atrás, por causa que eu tenho contato com pessoas espíritas, que são amigos, são pessoas da família, que frequentam centros, e a gente se encontra naquelas festas de final de ano, né, que a gente se encontra uma vez por ano, aniversário de alguém e tal, e porque moram numa cidade, outro noutra. E aí, tu tá estudando, né, tu continua indo no centro, né, continuo e tal, e o que eles estão, eu pergunto, o que eles estão falando sobre os espíritas, né, sobre o movimento dos OVNIs? Não, a gente fala da transição planetária, mas o pessoal, a questão ufológica, né, não está sendo muito absorvida, e aí eu fico um pouco, não está sendo muito abordada, eles dizem. E aí eu fico um pouco até decepcionado, porque eu esperava que, justamente por saber que os espíritas estão um passo à frente dos católicos, que eles já perceberam algumas coisas que os outros ainda não perceberam, eu achei que eles iam chegar nesse outro passo mais rápido. Mas parece que algumas forças também estão impedindo ali que eles se desenvolvam nessa área, parece que tem uma restrição, que o pessoal, alguns estão meio reticentes, e eu fico até um pouco assim, porque, cara, eles conseguiram, as pessoas que trabalham com isso, né, deram um passo muito adiante, por causa que alguns anos atrás, como a maior comunidade evangélica, católica, coisa e tal, era o pensamento predominante, maioral, as pessoas que pensavam um pouco fora da caixinha e começavam a descobrir o mundo espiritual, já eram meio vistos como os hereges por esse outro povo aqui. Então, já por eles terem levado essa bandeira no peito de pensar diferente, de ter coragem de pensar diferente e de desafiar os dogmas que são impostos sempre, né, eu imaginava que esse tipo de vanguardeiros, de pioneiros da informação, também seriam os primeiros a começar a descortinar um outro passo. Mas parece que eles subiram um degrau e alguém trabalhou para que eles ficassem meio por ali, em cima daquela novelinha. Ou seja, parece que os cara que controlam ficam trabalhando para que a gente não evolua, para que a gente não descubra. Cada vez que a gente dá um passo a mais em direção à realidade, parece que eles trabalham mais intensamente para que a gente não passe daquele passo ali, que a gente se limite àquele conhecimento ali. Para que a gente, já estamos sabendo mais do que os outros, Não, né? A questão não é saber mais ou menos do que os outros. A questão é saber o que vai te proporcionar a liberdade. A questão é essa. Né? Não é conhecimento inútil, não adianta tu saber coisas que tu não vai poder aplicar. A questão aqui é o conhecimento que vai melhorar a tua vida, a tua existência interplanetária, intergaláctica, seja lá o que for, ok? Então essa é a profundidade da coisa. Então, pessoal, o que a mecânica quântica está falando? Está confirmando que um objeto, se é que podemos
chamar o nosso corpo humano de um objeto, esse interage, né, por causa do entrelaçamento quântico com um outro conjunto de partículas, né, e há essa troca de informação e de emoções e de sentimentos e de experiências por causa da ação fantasmagórica à distância. Ok, então quando a gente olhar o Matrix de novo, quando o Morfeu diz pro Neo que mostra aquela bateria e o Neo quase entra em pânico lá, né? E eles mostram aquela parte da plantação de humanos, que é uma coisa realmente assustadora. Os caras são corpos biológicos que estão lá sendo mantidos por uma máquina, né, para o coração pulsar e tal. E aquele corpo lá, através do avatar dele, né, que seriam os que estão presos na Matrix, as experiências desse pessoal que está preso na Matrix são enviadas para aquele ser que está mergulhado lá, que era o caso do Neo até ele ser libertado, né? Eles estão mergulhados atrás daqueles cabos todos. Então, em tese, assim, ó, o ser encarnado aqui, ele vive as emoções através da ação fantasmagórica à distância e do entrelaçamento quântico. Essas emoções são enviadas para aquele ser, né? E se essas emoções que estão aqui forem negativas, medo, raiva, dor, sofrimento em geral, né? Que é o que os arcontes tentam impor para nós, isso gera um tipo de energia, isso, né, gira muito intensamente no nosso corpo esse tipo de energia. E essa energia negativa, em tese, é o que é ensinado lá no livro dos gnósticos e tal, sobre os arcontes, alimenta esse corpo aqui, que é o que dá a energia para os arcontes. Então, isso explica por que eles ficam armando um teatrinho e fazendo a gente voltar para cá. Por quê? Porque cada um espírito encarnado num corpo humano é uma fonte de energia para eles. Quanto mais bateria eles tiverem, mais comida eles têm, vamos colocar dessa forma. Então isso que é colocado no Matrix, né, é colocado pelos arcontes. O que é a Matrix, né, no filme Matrix é chamado de Yaldabaoth. O livro Mos, do Yuri Fragoso Maia, que é o nosso convidado de honra, que sempre nos traz brilhantes informações. Abraço, Yuri, grande ano novo pra ti aí, brother. Vamos ver se a gente faz um programa ainda antes de encerrar o ano, mas enfim. Então pesquisa lá o livro Mos, do Yuri, e pesquisa também o outro livro dele, Horizontes dos Imortais, né? Esse é outro livro que aborda bastante desse, né, nosso legado explícito da exobiologia. Isso é muito legal. Fala muito, gente. Então, assim, ó, estudem os livros. Esse Horizonte dos Imortais, ele é um livro físico. O Mos é um livro que tu compra virtualmente, ele é um e-book, né? Mas as informações que estão ali contidas, gente, são de revirar tua cabecinha. Muita informação e muito boa. Então, pessoal, nós estávamos lá na plantação de humanos, né? Que é o que o Morfeu se refere. Então a gente foi evoluindo o assunto, a gente pulou dos espíritas, agora estamos na explicação de por que interessaria aos arcontes esse nosso ciclo eterno reencarnatório, que é que nem o 8, né? Tu fica ali, tu nunca sai daquilo ali. Aí os caras estão, né? Como qualquer político, é a coisa mais fácil de compreender, como qualquer político do Brasil que está lá, né? Explorando, vivendo as mil maravilhas dos seus palácios majestosos, né? Que custam milhões e não sei o quê. Enquanto a galera rala para manter esse padrão de vida bonito lá. Cara, é a mesma coisa num nível mais elevado. É a mesma coisa, é a humanidade se quebrando aqui, trabalhando, independente se tu tem um padrão de vida um pouco menor ou um pouco maior, meu querido. O fato de tu sentir, de tu te decepcionar, de tu te magoar, de tu sentir medo, coisa e tal, tu é uma fonte de alimentação para esse povo que está aí fora. Essa é a conclusão que a maioria das pessoas que está estudando ufologia, que não trata mais a teoria da conspiração, mas sabe que é um fato a conspiração, é um fato os Illuminatis, é um fato o Comando Global Mundial. Quem estudou, né, aí os depoimentos da Karen Rudis, de como funciona o sistema de domínio, aí tu diz, não, essa mulher tá louca, Karen Rudis, já falamos sobre ela aqui no programa, já botamos o nome dela no telão aqui atrás, para as pessoas pesquisarem. E daí tu vai assim, ó, não, mas tu pega o que a Karen Rudis está falando, né, do plano que ela disse que presenciou lá, de domínio global através do sistema econômico, e junta com as informações que tu tira lendo no livro Os Protocolos do Sábio de Sião. Aí não, mas como é que eu vou dar crédito ao livro Protocolos do Sábio de Sião, né? Simples, é um livro que ele foi escrito aí há mais de um século atrás. Para começar, esse livro ele é mencionado pelo Hitler no livro do Hitler Mein Kampf, que é a minha luta em alemão,
o Hitler já faz um alerta sobre o que está escrito no livro dos Protocolos dos Sábios de Sião. E esse livro, os dois, tanto os Protocolos do Sábio de Sião, quanto o livro Mein Kampf, que é a minha luta de Hitler, eles são proibidos, principalmente na Alemanha, mas em muitos lugares da Europa. Aí tu pergunta, e aí, como o Brasil ainda é um país um pouco mais livre, a gente consegue ter acesso a essas informações. Então tá cheio de relatos na internet, tu pode ir lá e tu pode estudar. Então tem pessoas fazendo um trabalho maravilhoso, que nem um cara chamado Guerreiro, que ele faz ótimos vídeos da onde ele grifa os pontos mais importantes do livro e faz uns comparativos. Então, para quem não conseguiu ter acesso a ler o livro, o cara te dá uma boa explanação do que tem entre um e outro ali. E o que é mais legal no cara é sempre naquele lado imparcial. Ele te joga a informação e deixa que tu tome as decisões. Mas aí, o que é legal de tudo isso? É que tu pega um cara que tu não conhece, o que ele está falando, e tu não precisa ficar prestando atenção na pessoa que está falando, em qual a credibilidade da pessoa. Porque se tu prestar atenção no que ele está falando, no que aborda o assunto específico que ele está falando, e tu tiver outras informações, tu vai saber linkar aquilo ali e tu vai dizer, esse cara está falando coisas que fazem todo sentido, porque isso fecha, isso bate com todas as outras informações que eu estudei, que eu averiguei, que eu sei que são de fontes confiáveis. A partir daquele momento, tu começa a prestar mais atenção no que aquele cara diz. Então digo, assistam, Guerreiro. Esse cara tem um canal maravilhoso, cheio de informação. Então, gente, lá no livro do Protocolo do Sábio de Sião, ele fala sobre os judeus sionistas, priorado de Sião, ok? E daí a gente tem que entender uma coisa. Aí tu começa a compreender da onde vem a raiva do Hitler sobre os judeus, sobre o ódio que ele tem, e um pouco e tu justifica, tu não concorda, mas justifica a raiva que ele tem. O que o Hitler fez é que ele colocou tudo no mesmo saco. Isso ele não podia ter feito. Essa foi a grande merda que o Hitler fez. Por causa que todo judeu ortodoxo, né, tem um movimento ortodoxo aí, eles são totalmente contra o sionismo. Então a gente tem que separar judeu sionista de judeus ortodoxos, né, por causa que todo sionista é judeu, nem todo judeu é sionista, todo nazista é alemão, nem todo alemão é nazista, é a mesma relação. Da mesma forma que o nazismo foi um movimento político, né? Não é a raça, o DNA de um povo, é um movimento político, essa é a diferença. A mesma coisa acontece com o sionismo. Então os judeus siãos, né, o sionismo é um movimento político. E os próprios judeus são contra esse movimento político. Tem muitos judeus que aqui falando que o motivo do mal no mundo, ele é pregado pelo sionismo, pelos judeus sionismo, os sionistas, esses são os satânicos, esses são os que não prestam, esses que estão implodindo o mundo para ter controle sobre ele. Você sabe, Sun Tzu, já falei mal do Sun Tzu aqui porque não gosto, né? Por quê? Porque ensina essa parte do desamor, da supremacia bélica, do domínio. Eu não gosto disso. Eu prefiro o entendimento, prefiro a cordialidade, prefiro a troca, a contribuição, a irmandade. Mas enfim, máfia sionista, né? O Sun Tzu, dividir para conquistar, então provoca guerra civil, destrói um povo que tu entra e domina mais fácil. Então o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, pessoal, é isso aí. Para eles já não cola mais nação contra nação, as grandes guerras, guerra atômica, né? Eles querem ver as nações se implodindo internamente, guerra civil e tal. Por isso que é muito importante a gente ter acesso a todas as informações para não entrar na deles. Quem não sabe de tudo isso ainda vai sair pra rua, né, na próxima eleição, fazendo carreata pros políticos e coisa e tal. A gente tem que mudar o paradigma, a gente tem que pensar em outras coisas. Isso aí, esse sistema democrático, né? A gente luta pela democracia, ele foi colocado e a gente não consegue ter entendimento. A gente sempre teve a ideia de que o povo no poder são as suas vontades que serão representadas e coisa. Aonde que a gente peca muito nisso? O princípio disso, né? Nossa, que bacana, nobre, legal. Mas acontece que nem uma observação que me fez pensar muito que o Guerreiro fez, é como foi destruído o sistema monárquico, como foi colocada a ideia de que todo o sistema monárquico era tirano e não era. Existiram reis tiranos? Sim, alguns, que não duravam muito nos seus reinos. A maioria, como eles eram preparados, né, pela linhagem, muitas vezes para governar o seu povo, alguns desses reis eram nobres. Né? E eram bons para o povo e faziam uma coisa justa e o povo era feliz e amava o seu rei e tal. Acontece que alguns, com o intuito de destruir esse sistema aí para causar realmente
a degradação do sistema, né, de interação entre os povos, eles foram destruindo. Então é só tu estudar lá um pouco de como começou com a França, né, a monarquia francesa começou a ser destruída e eles começaram a implantar o sistema democrático, e o pior é que tudo isso é um plano de ação descrito no livro O Protocolo dos Sábios de Sião. Então é aí onde a coisa começa a ficar um pouco assustadora. Então é lógico, tem um monte de gente dizendo, isso é bobagem, isso é mentira, isso é lenda. Quem que está propagando isso aí? O pessoal que comanda o negócio, porque se a gente entender a verdade que está acontecendo ali, a gente liga os fatos, acorda, né? E puta merda, a gente estava enganando a galera, agora eles descobriram, vão ter que descobrir outras ferramentas para enganá-los. Entendeu? Então assim, vamos juntando as informações todas. Então, tu tem um sistema financeiro que está implodindo por causa que toda a humanidade vive dentro de um sistema econômico, que é aí onde entra a Matrix, né? Tu não consegue viver fora desse sistema. Esse sistema te impõe uma série de condutas que tu tem que ter, que te levam sempre, né, inteligentemente arquitetado por eles, te levam sempre a esse ciclo de não conseguir sair desse sistema, né? E aí, enquanto tu não consegue sair desse sistema, tu não consegue pensar em outras coisas, tu não consegue aprender outras coisas, tu está preocupado em ganhar a tua vida, no teu salário, na tua aposentadoria, em garantir a vida material dos teus filhos, né? E tu não passa do teu ciclo reencarnatório. Aí tu desencarna, eles inventam meia dúzia de porcaria dizendo que tu cometeu erro aqui, que tem que voltar e parará. E a gente volta, enquanto a gente, né? Agora, vai saber, enquanto nós estamos aqui, o que é o nosso eu superior que eles dizem que está lá em cima. O nosso eu superior é alguém que talvez que fique tentando mandar a informação de que nós somos livres, só que através dessa armadilha arconte, a gente não consegue receber a informação deles, porque quando a gente desencarna e poderia se interar com um Uno e saber o que está acontecendo, antes disso a gente passa por essa conversinha com essa galera aí, e eles vão lá e nos dizem, se tu for consciente por tudo que a gente está aprendendo, né, e tu vibra positivo, tu vibra no amor e coisa e tal, tu vai conseguir perceber, né, essa armadilha toda, e eles não vão conseguir te prender, eles não vão conseguir fazer te voltar, porque teu coração vai te dizer que tu viveu de acordo com o ensinamento do grande mestre. E que tu não pode ser condenado por alguns erros que tu teve, né? Porque se o objetivo de tu errar é aprender, tu sabe que tu não vai cometer os mesmos erros que tu cometeu. Então aquele papinho de que não, tu vai ter que voltar e ver, eles não vão conseguir te colar mais. E aí é que tá, se tu for consciente, eles não podem infringir a lei universal. Se tu for consciente e pedir a tua liberdade, eles serão obrigados a te dar. Então, uma única maneira que eles têm de continuar preso é te passando uma conversa. Porque se eles conseguirem te convencer pelo teu livre-arbítrio, né, que tu estava errado, tem que voltar, coisa e tal, eles não cometeram teoricamente um crime perante a confederação, por causa que tu tem o teu poder de escolha. E daí, se eles te convenceram a voltar e tu escolheu voltar, seja enganado por eles ou não, a questão é a tua escolha que foi feita, e é a obrigação da própria confederação de respeitar a tua escolha, é que obriga eles que a tua escolha seja respeitada. Então assim, onde é que está o âmago da questão? Onde é que está a chave da cadeia? Né? Está em saber que nós não somos obrigados a cumprir com esse ciclo reencarnatório, e se a gente quiser, né? Mas aí, meu amigo, aí tem uma outra coisa, como é que tu pode chegar lá do outro lado, te encontrar com os arcontes lá e eles dizendo, ai querido, tem que voltar porque, sabe, são lobos em pele de ovelha. Então provavelmente vão se apresentar como mestres ascensos, se eles têm toda a capacidade de se plasmar no que eles quiserem, eles podem até, né, tomar a forma física de um parente teu, que já morreu, como uma doce velhinha, aquela titia que tu adora, que tu sabe que é na missa todo fim de semana, que era um ser de luz bom, e tu imagina que aquele ser, né, e pode não ser a essência real da tua tia, pode ser uma projeção holográfica, que eles dominam essa tecnologia muito bem, né, se nós humanos já estamos dominando isso, imagina eles com uma tecnologia milênios acima da nossa. Então o que acontece, pessoal? É isso aí, a gente tem que estar consciente, né, para tu chegar lá e bater o pé e dizer, não, eu quero fugir. Mas para tu poder bater o pé e dizer, eu quero fugir, eu não quero voltar, tu tem que ter a tua consciência, tu tem que ter, né, a certeza de que tu fez a coisa certa.
Agora, se lá no teu íntimo, depois tu morrer, tu diz, bah, mas eu podia ter ajudado, eu não ajudei, pô, aquele cara eu passei a perna dele, pô, eu fiz isso de errado lá, eu fiz isso. Se tu teve uma vida realmente repleta de erro até o último minuto, tu não quis se arrepender disso tudo, tu não entendeu isso como um erro, né? E só na hora que o castigo vai ser te imposto, aí assim eles vão sondar no teu coração. Não é porque tu tá... Tem muita gente que não se arrepende porque percebeu o mal que causou às outras pessoas. O pseudo-arrependimento de alguns seres são porque eles vão ser expostos ao castigo, pseudo-castigo pelos males que cometeram. E aí não adianta nada, tu não aprendeu a lição, é isso que Jesus queria dizer. Né? A intenção, o grande problema não é tu não errar, o grande lance é a persistência no erro. O arrependimento de coração é quando o indivíduo cria a capacidade de se colocar no lugar do outro e dizer, cara, isso não é bom, isso não é justo, eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não vou fazer isso com o meu próximo. Aí está a chave da coisa toda, tu entende? Se tu não fizer para os outros o que tu não gostaria que fizesse contigo, tu já vai ter uma grande chance de errar menos, né? Então tu leva uma conduta de coração firme, tu sabe que tu realmente teve uma conduta, que tu não enganou ninguém,